Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do IluminaCast. Eu, Rádio Spinelli, Mari Inocente, Ana Vieira, estamos aqui no estúdio da 74 Comunicações e Marketing, onde nos grava, onde faz o gerenciamento das nossas redes sociais. E você que também precisa de um marketing, dar o up no seu marketing, entre em contato com a 74 Comunicações e Marketing. Queremos agradecer hoje a Informali que nos veste com estilo e sofisticação. Não podemos deixar de mandar um beijo e um abraço para Andresa da Oxto, a Oxto, que nos vestiu com tanto carinho no nosso primeiro mês. Renata Ferraz, que faz as terapias dos nossos cabelos e nos ilumina a cada episódio. Beijo, queridas, são vocês que fortalecem o nosso trabalho. Esse é um caminho de luz, transformação, comunicação, autocura e tudo de maravilhoso. Hoje nós vamos falar com a Cleusa Ascencio, maravilhosa, gratidão por aceitar o nosso convite. E hoje o tema vai ser evolução espiritual, maravilhoso. Você ainda que não segue a gente, segue, curte, compartilha, manda se você para as pessoas que fizerem sentido. Se você não consegue ver na íntegra no Spotify, no YouTube, a nossa gravação, vê os cortes, gente, que tenho certeza que vai ser maravilhoso. E, Cleusa, que prazer em tê-la aqui. Prazer é meu. Prazer é meu. Com as suas palavras, nos preenche, assim, de tranquilidade, de leveza e nos traz muita sabedoria. Conta um pouquinho pra gente. Estamos no caminho, né? Estamos aprendendo. É um eterno aprendizado, né? A existência e as experiências, né? Que nós vamos vivendo. Então vai trazendo para nós e sempre na premissa de sermos, né? Espíritos imortais, eternos. Então a gente vai em constante aprendizado, não termina, né? Então é um tiquinho do que a gente aprendeu, dos que a gente estudou, né, que a gente pode passar para vocês. Esse é um constante aprendizado mesmo. E quando que começou, Cleusa, esse caminho mais voltado à espiritualidade? Olha, o caminho, Mari, foi assim, uma necessidade mesmo. Senti... Eu não tinha como eu fugir da busca de entender o que se passava comigo, o que estava ocorrendo comigo, né, na minha parte espiritual. Então, eu tive que ir à busca de me entender, de entender todo o processo que estava vendo, porque foram tempos difíceis, meios de, né, de familiares, né, difíceis que já vêm de mãe, de avó, de parte espiritual bastante dificultosa, né? De educação, de vivência, de convivência. Então a gente teve que buscar. E coisas também que estavam acontecendo, né? Que eu precisava buscar entendimento, respostas. Né? Como elas não tiveram talvez a oportunidade, né? Não era o momento delas poderem encontrar, não tiveram não foi acessível a elas os estudos, né? Sim. Então, como assim, a partir começou-se da minha avó, da minha mãe, da minha irmã, então foi através da dor, gente. Foi através da dor que eu precisei assim me aprimorar, buscar entender o que estava acontecendo, né? E foi pelo caminho espiritual. Agora, hoje, a gente vê as facilidades, né? A gente vê sobre o reiki, a constelação e tudo mais. Quantas coisas novas, né? Que se tem oportunidade de ter um entendimento sobre si, o aprendizado. Mas na época ainda era difícil tudo isso, né? Então, a gente se sentiu meio assim, totalmente perdido no que estava ocorrendo com a gente, né? Porque a gente começou a ter visualizações, a gente começou a perceber, né? Então a parte da sensibilidade mediúnica foi aflorando de uma forma muito forte, então a gente teve que buscar entendimento. Foi onde, né, que a gente foi estudando,
Estudando, a gente entrou para estudei toda a codificação de Kardec, né, que foi trazendo para nós todo um entendimento, algumas obras de Emmanuel, de André Luiz, através de Chico Xavier também, algumas, porque são mais de 400, né? Então, tem que ser muito aos poucos mesmo. E a gente vai aprendendo, mas nunca assim, deixando aquela parte de fanatismo, porque eu gosto também de outras vertentes, eu gosto muito de outros, né? O budismo, estoicismo, então a gente vai levando em paralelo, aprendendo, mas é óbvio que o eixo, o que nos fez bem, o que nos trouxe, né? O fortalecimento, no meu caso, foi a parte, né, do entendimento espírita, né? Do lado espiritual. Me identifico muito, porque eu também Sim. gosto muito, né, da linha, né, de Kardec, espiritismo, mas eu também gosto muito de um budismo. Sim. A gente tem bastante afinidades, né, Mari, nessas... E são várias. Eu acho que eu também compartilho desse pensamento de que a gente tem escolhas, né, hoje. E dá para tirar um pouquinho de onde só agregar, você quiser, né? E agregar. Somar ao que a gente já... E é um caminho individual, né? Cada um vai se encontrar onde é o momento, onde chega aquele momento para a criatura, onde que ela está necessitada, não é verdade? Sim. Então, eu acho que é muito assim. A evolução espiritual, a evolução do espírito é complexo, é difícil e no mesmo tempo muito bonito. É onde traz para nós, é a base mesmo, né? Não ter e ter um pouco desse entendimento faz toda a diferença. De como você analisa, né, o mundo, né, na evolução que ele está nesse tempo e espaço. É como de forma individual você olha para você, né? Nós nos olhamos, não é? A gente se reconhece, nós sabemos que é o autoconhecimento que vai trazer, vai fazer todo, né, o trabalho de autorresponsabilidade. Cada um com cada um. Então não tem como fugir, não tem como transferir, não é? E evolução espiritual, todos nós estamos evoluindo, todos nós, né? Não dá para se fugir disso, né? Mas existem níveis, existem graus de evolução, né? Alguns estão ainda, alguns estão despertos, outros estão despertando, outros estão sonâmbulos, né? Muito, acho que a maioria está num sono profundo, ainda não despertou a consciência, né? Então existem vários níveis aí de evolução, né? Mas ao mesmo tempo estamos todos aqui, né? Estamos todos interligados. Existe uma necessidade de estar aqui, né? Sim. Então, é muito importante tudo isso. Eu acho que estar no plano terreno, nosso momento humano, eu gosto de dizer assim, né? Então, é uma escola, né? Esse momento humano é uma escola para o espírito também, né? É uma escola. Evoluir. É uma escola e tudo vem chegando, né? Depende da necessidade de cada um, as coisas vão chegando para que aquela criatura desperte, mas se a gente não tiver, e são poucos ainda, eu digo assim, não que nós que somos melhores, nada disso, mas que tem essa visão, que buscam essa visão, porque a maioria, a gente vê, nós vemos, estão ainda vivendo de uma maneira automática, na inconsciência, né? Então é bastante complexo, mas muito bonito também. E a nossa evolução espiritual começa desde quando a gente nasce, né? Sim, a gente, em princípio, né, nosso espírito, em princípio, simples, ignorante.
depois através do livre-arbítrio, né? A gente foi, através do tempo, fazendo nossas próprias escolhas, levando o nosso próprio caminho, né? Porque em princípio foi Deus, nós somos, né? Essa origem perfeita, divina, mas ele nos deu o quê? A liberdade, o livre-arbítrio, né? Então a gente foi nas nossas escolhas, através das experiências, nas leis aí do universo, da natureza, causa e efeito, ação e reação. Então cada um foi construindo o seu trajeto, né? Cada um de nós foi construindo o nosso trajeto, né? Mesmo que inconscientemente, né? E eu ainda penso assim, que nós estamos ainda muito inconscientes de toda essa maravilha, né, do sagrado e de tudo mais, né? Então a gente vai aos poucos despertando no decorrer aí. E a busca de cada um. A busca de cada um. Que nem no caso, eu me tornei depois uma autodidata, porque a gente vai buscando, a gente vai procurando. Eu nunca fui muito de romances, né? Mesmo que romance espíritas e tal mais. Mas de livro de estudo mesmo, que agregasse, porque a busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, ou mesmo para aliviar, né? Os nossos estados emocionais, né? Que a gente sabe que a física quântica mostra bastante também o lado das energias, das vibrações, da frequência, que tudo é isso, né? Que nós somos energia e tudo nós estamos sempre interagindo com vários tipos de energia, não é verdade? A todo momento e em todos os lugares, né? E não é fácil a gente administrar isso em nós. Sim. Não é administrar o equilíbrio, né? Administrar a nossa paz interior, né? Porque mesmo às vezes a gente, eu tô bem, né? A gente fala, tô bem. Aí a gente sai, vai em alguns lugares, né? Ou no supermercado, ou numa farmácia, ou mesmo até numa festa, e de repente você, o que tá acontecendo? O que tá vendo comigo? Eu estava tão bem porque eu fiquei assim, não é? Mas a gente tem essa parte, então, das vibrações, da energia, que são muito contraditórias, em qualquer lugar que a gente vá, né? Então, eu acho que ter o entendimento disso, acho que já facilita muito. Aí entra muito que eu digo, né? O orar e vigiar de Jesus, né? A autoobservação constante, que não é fácil, nem um pouco, nem um pouco ter a responsabilidade, né? A autorresponsabilidade do livre-arbítrio, né? Porque essa palavra é de adulto, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. E o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio. E é complicado, porque nós vemos, se a gente não se observa, nós agimos como? Sempre de uma maneira, nós reagimos, nós não agimos. Reagimos. A maioria das vezes nós estamos o quê? Reagindo. Reagindo a uma fala do outro, a um tipo de entendimento do outro, alguma coisa que nos afeta, mas às vezes nem é sobre nós, é sobre a pessoa, né? Por quê? Porque de repente ela esteve no ambiente ou ela não está bem, ela vem. Então, olha só como nós temos que estar nessa autoobservação. Essa reação, É como ela já vem do a mundo Rádio animal, falou né? outro dia, mas isso não é meu, será que é meu, né? Sim. Epa, vamos, né? Será que não é da pessoa? O que é para mim, né? É para mim, é alguma coisa com a pessoa, onde ela esteve, o meio que ela está, né? Então são os meios, né? E nós, assim, a gente vendo vocês aqui, posso falar, né? Claro. A gente vê afinidade, são afinidades, são espíritos afins. E nós vamos agrupando sempre assim, dessa forma, né? A gente vai sempre buscar, né?
os afins, mas tem as ligações também dos desafetos, dos não afins, que a gente tem que saber trabalhar, né? Porque são desafios, obstáculos, e às vezes se atritando com consciência que a gente vai crescer, né? Então evoluir também assim é a gente se reconhecer. Ter muita autenticidade com a gente, muita verdade com a gente, né? É colocar nossa alma ali à frente de um espelho, né? E se reconhecer, ter assim a humildade de ver, olha, essas nossas fragilidades emocionais de toda ordem, né? Nós temos. Então, é reconhecer, olha que eu preciso melhorar aqui. O que tá pegando, né? Olha, é se desnudar mesmo. E sem, assim, culpas, sem medo da aceitação do que nós somos, né? Eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Eu me aceito, eu tenho isso, ainda eu sou dessa forma, dessa outra forma, mas o que eu posso fazer para o meu espírito, por mim? Né? Onde que eu tenho qual é o trabalho que eu tenho que fazer por mim? Para minha evolução, porque ninguém fará por nós, né? E nós também não podemos salvar ninguém, nem curar ninguém que não queira, que não deseja realmente, né, ser auxiliado, ajudado, esteja aberto a ser ajudado, né? Então a responsabilidade é individual. Tem uma história que Chico conta, que chegou um menino lá com o ego todo ferido, né? E aí o menino começou a questionar bastante ele só ouvindo. Me corrige nessa história. E aí ele não falou nada. Ele simplesmente falou assim: meu filho, observa o que tem dentro do seu coração. Silencia a sua mente. O que tiver aí dentro, tá tudo certo, tá tudo bem. Então ele observou ali que antes dele entrar no conflito, Chico deixou para ele o que tem aí dentro. Observe o que tem aí dentro. É uma parte que é auscultar a nós mesmos, né? E o silêncio, né? A meditação, né? Traz muito isso para nós. A oração. Então nós temos vários aí direcionamentos que Jesus mesmo deixou que a gente precisa que ainda vive na atualidade, não é? Entre no seu quarto e ore, o que ele quis dizer, né? Silencie, ouça a sua alma, ouça o seu espírito, ouça o seu coração, né? Perceba, é que nem quando o Buda ensina também, né? Quando a água está muito agitada, né? Então turva, deixar que ela se assente, que se para poder vir intuição, uma melhor forma de saber, né, como que nós vamos agir, né, diante de uma situação. E realmente é isso, Adila. A autoobservação, assim, a autoanálise. É o silenciar e se conectar com o divino, né? Como que nós necessitamos, como nós precisamos desse silêncio, né? De tirar a meditação, momento, né? A yoga. Como que nós precisamos? E cada vez mais, porque a vida, o mundo está muito imediatista em todos os sentidos, né? Nós estamos vendo essa pressa, essa agitação, e aí onde surgem os desequilíbrios. Não é muito. Nós estamos vendo aí, eu digo, na parte falando da evolução humana, todos nós estamos evoluindo, não tem como fugir, né, dessa evolução. Mas a maioria está estacionário, está estacionado, estaciona, né, porque não está no momento de ir à busca, como nós fomos, né? Cada um dentro da sua profissão, do seu trabalho, né? Então, eu acho que
é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Super bacana, né? Porque cada gravação, cada programa seus trazem, né, a oportunidade de todos esses assuntos, né? Que façam que a gente reflita, né? No que é melhor para nós, no que vai trazer, né? De ferramentas aí, pra gente lidar com o nosso mundo interior, com as nossas emoções, né? Ah, com tudo mais que a gente pode viver. Acho que essa questão de lidar com o corpo, lidar com o trabalho, com a rotina, é o comum, né? Sim. E aí o que não é visto já cria já uma barreira em muitas pessoas. Só que hoje a gente tem, né, esse entendimento de que o corpo tá ligado a essas emoções, a esses pensamentos e ao Sim. espírito. Sim, sim. E tudo começa, se a gente vê, assim, analisar de uma forma bastante profunda, porque quando eu falo que é um assunto complexo, porque é de muita profundidade. Tudo se inicia no nosso espírito, né? Tudo, aí vem as nossas emoções, onde vai para o nosso físico, né? Tudo começa com como nós recebemos a vida externa, como nós estamos recebendo, como a gente recebe as situações que nos chegam, né? Então, estar preparada para receber o externo, né? As dificuldades, os desafios, e nos manter em equilíbrio é um trabalho que nós temos que fazer com bastante consciência, né? Mas eu acredito que é o autoconhecimento mesmo que nos ajuda O a autoconhecimento. superar as dificuldades, a enfrentar, né, essas barreiras do dia a dia, né? Sim. Eu E acho é que, na verdade, profundo. quando você, por exemplo, você tem um medo, não é nem a coragem que você precisa. Você precisa só de entendimento, de conhecimento sobre aquilo, entender de onde vem, por que que veio, o que que tá te mostrando. Sim. E olha, você falou do medo. O medo, ele está na raiz da maioria dos, dos desequilíbrios que nós vivemos. Sabe, o medo, a insegurança é o que gera, né, tantos transtornos aí, né? E porque nós desejamos sempre segurança, né? Sim. Sempre, a todo momento, nós estamos querendo ter o controle da vida, controle das situações, até o controle das pessoas, né, Ana? Os padrões. Os padrões. Então, a gente vem com aquela. Então é o medo, é a insegurança. Então nós queremos que tudo esteja certinho, que tudo dê certo, que tudo saia, que amanhã tudo dê certo. A gente começa, né, com a ansiedade do futuro, do que pode chegar, do que se tem a fazer. Então, nós vivemos assim, né, nessa ânsia de ter o controle de tudo, né? E isso vem da insegurança, né? E aí a gente entra um pouquinho novamente nos ensinamentos do Buda, né? Do aqui, do agora, da presença. De presentes, que é tão difícil a gente ficar sempre no momento presente. Porque a nossa mente é muito, né? Atenção plena, né? Então são coisas que é um trabalho. Cleuda, mas a maior trava, assim, que você acha que impede uma pessoa dessa evolução espiritual? Você acha que tem a ver com os medos, essa parte emocional? O que você direciona essas travas? Eu acho que é o medo. O medo, entendeu? De adentrar num desconhecido, entendeu? O medo de não saber lidar, né?
com esse mundo espiritual, muita descrença também, existe ainda. Porque Muita por trás de descrença. muito julgamento e muita crítica é o medo. É um medo. É o medo que traz o julgamento e a Sim, crítica, né? sim. Quanto Medo. mais violenta uma pessoa, quanto mais agressiva uma pessoa, mais medo ela tem. Quanto maior uma serenidade, Uhum. é a defesa. É a A gente sabe que está todo interligado aí. A sobrevivência, né? Então ela usa como defesa. O ego é uma defesa, Sim. né? Nós usamos muito nossa personalidade, o ego, para se defender, né? Então, eu acho que diminuindo o medo, então, né? A gente vai também buscando diminuir o ego, não é? Trazendo serenidade para nós, não é? Mas o grande entrave mesmo é não querer adentrar, se aprofundar numa questão espiritual. Também preconceito, muito preconceito, quantas questões espirituais, não é verdade? Mas acho que é muito distorcido também, né? Porque a gente fala em evolução Muito. espiritual e tem gente que já tá pensando que vai ver um espírito na frente. Sim, 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 sim. Né? Mas É eu acredito também verdade. que o autoconhecimento deve ser a porta, né? Ah, sim. E as pessoas, elas fogem, né, de se Não olham pra autoconhecer isso. Foge, por foge. conta da dor, né? E Elas vão ter que acessar a dor, né? vai ter que ser salvo. Ô, Cleusa, você acha que esse medo, essa falta de confiança e esses preconceitos, eles são mais crenças limitantes, implantes familiares de antigamente? Ou realmente nós, eu falo humanidade, nós ainda estamos estacionados e falta ainda um pouquinho mais o despertar? Olha, tem muito de condicionamentos mesmo, de educação, né, dos nossos antepassados. Tem muita coisa que ainda está em nós, que nós estamos começando agora a querer, né, com esse entendimento, né, sair um pouquinho, nos libertarmos, né? Nós estamos querendo nos sentir mais livres, né? Traçar o nosso caminho individual, independente dos nossos antepassados, dos nossos, né? E esse Dos tabu nossos familiares. esse tabu dos nossos antepassados vem também com a evolução? Que nós estamos um pouquinho mais despertos do que eles? Olha, eu acho que nós estamos despertos, mas são poucos ainda. É. Nós estamos nos despertando, né? Mas tem muita coisa, né? Assim, eu vejo assim, nós evoluímos muito na parte material, na parte de tecnologia, mas assim, na parte moral, na parte de sensibilidade, você vê, nós temos guerras ainda. O que mudou muito? Sempre houve guerras. Então, sempre, não é verdade? Sim. Então, nós estamos muito mais aprimorados, mais bonitos, né? Mais assim, né? Mais cuidados e tudo mais. Então, é a parte de evolução material, da parte. Foi bem mais além. Acho que nós estamos ainda, a maioria, eu digo assim, a maioria ainda está, né? E tem pontos, regiões, como nós vemos lá, das guerras e tudo mais, que são ainda bem mais, né? Porque nós atravessamos, falando, nós atravessamos a parte do primitivismo em nós, a nível de evolução, né? De evolução espiritual, humano. Então a gente atravessou, a gente vem atravessando. E nós conquistamos, nós fomos conquistando, né? Essa evolução, esse conhecimento pela inteligência, e tudo mais, né? Que é a lei da evolução, né? Essas regiões que a gente vê, os transtornos, são criaturas que têm a necessidade de estar ali ainda porque estão mais perto, né? Da agressividade, da animalidade, do que da agilitude, né?
Então, existe todo um caminho a ser feito aí, não é? Existe ainda todo um trajeto e a gente tem que compreender. Assim como nós temos que compreender a evolução humana num todo. Dentro de uma família, os diferentes níveis de entendimento, né? Quando você busca o autoconhecimento, quando nós clareia um pouquinho a nossa parte aí de consciência, você consegue, às vezes, analisar uma criatura que, né? E a gente não pode criticar e julgar. E que nós mais fazemos? O que é mais difícil para nós ainda? Nós julgamos muito e a falta do perdão, duas coisas que Jesus nos ensinou, né? O não julgar e o perdão, que eu acho que ainda, para nós, ainda pega bastante, né? Nós vivemos E o julgamento constantemente também é hábito. é, Você tem que praticar a crítica. não julgamento. não Tem que julgar, praticar. Que se instala na gente. se instala na Não, gente. instalado. E o praticar o não julgamento vem de que todas as nossas relações, seja desde o nascer ao conviver, tudo nós precisamos dos outros seres humanos para a gente ter. Não existe nada que a gente faz que a gente não precisa do outro. E o não julgamento, a não crítica, vem também, eu acho, que da nossa evolução espiritual. Porque é olhar para o outro e entender, né, quais são o livre-arbítrio dele, quais são os despertares que ele tá, se ele já está nesse caminho de autotransformação dele, de autocura, se ele está pronto para ouvir sobre isso, ou se não, Sim. realmente, né, Cleusa, é o silenciar e observar o Perfeito. irmão, né? Perfeito. Porque a gente, se nós estamos no nosso caminho de evolução e nós estamos ligados a todos energeticamente, então quanto maravilhoso é olhar para o outro e falar, eu estou no meu caminho, como eu posso ser contribuição para ele. Sim, sim. Contribuir, né? Sem impor, entendendo, muitas vezes, né? Que Às vezes só ouvir. cada pessoa, cada ser é um ser único. É um mundo à parte. É um mundo à parte. Né? Cada pessoa, cada ser é um mundo à parte, que tem seu histórico, né? Seu trajeto de espírito, né? Em evolução de espírito é imortal. Então, às vezes, às vezes não, por isso que é difícil o conviver, o entender, o perdoar, o não julgar, né? Então, é complexo. É ver também o que o outro tá compartilhando com a gente, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai ajudar, mas na verdade a gente vendo essa reação do outro, você também vai aprender. Exatamente. Mesmo achando que, não, já passei por isso. Não, Já sei, já é o entendi. caminho do despertar, né? É olhar e falar qual é o caminho que ele está escolhendo, o livre-arbítrio que ele está escolhendo. E como que eu posso ser contribuição? Às vezes é só ouvir, não criticar, Só não julgar, Só né? ouvir. E o que ele tá querendo me Exatamente. mostrar com O essa que ele situação? tá querendo me mostrar. Mas hoje, nos dias de O que hoje, que eu só tenho que ouvir aprender com isso? é o que tá O mais difícil. aprendizado. As pessoas não têm tantas Cleusa, o pessoas, ouvir aprendi. também é o servir? Nossa, ouvir sim. Às vezes, o silenciar e o ouvir, né, prestar atenção, é olhar pela alma do outro. É olhar o outro como um espírito. O que é muito difícil para nós. É muito difícil. A gente não olha o outro como um ser, como espírito. A gente olha o outro como um ego, com a nossa parte de ego. A gente reconhece a personalidade, entendeu? Do outro, mas a gente não. Uma que é muito difícil você conhecer o histórico do espírito do outro, né? Mas olhar com compaixão, né? Olhar com calma lá, né? O que se passa? Alguma coisa se passa no interior daquela criatura. Eu acho criatura, Eu acho que vocês devem estar estranhando. Eu falo muito sobre, né, da criatura ou do ser, né? Mas é constante aprendizado, tudo que nos chega. Eu acho que cada criatura vai se encaixando e vai chegando a ela as coisas que ela precisa para evoluir. Mesmo que não são boas,
né? Mesmo inconsciente, a gente atrai. Sim. A gente atrai, tudo nos chega para, mas nada para nos maltratar. Tudo é para o nosso crescimento e aprendizado, né? Então, eu vejo assim, o ser injustiçado, o olhar que muitas vezes a gente tem sobre a gente, que nós somos vítimas, entendeu? Se colocar em lugar de, né? O vitimismo, né? No vitimismo não é bem assim, Padrão de vítima. né? Não é bem assim. De injustiçado não é bem assim. Não é? É lógico que a gente pode fazer mudanças e nos aprimorar. Eu não gosto de falar melhorar, porque quando eu falar eu preciso melhorar. Eu acho que melhorar não, porque aí você está dizendo para você, você não é boa, mas a gente é perfeito, né? A gente vem de uma fonte perfeita, né? Então eu acho que aprimorar, eu gosto muito dessa palavra. Eu tenho muito que, né? Me aprimorar, me me estruturar, me lapidar. Pronto, a palavra certa veio. Lapidar. E pela gente vir de uma fonte perfeita, a nossa alma, ela nunca vai encontrar a perfeição, porque a perfeição tá dentro do ego. Deixa eu ver se eu consigo. A perfeição está dentro do ego. Isso. Uma pessoa, quando ela fala, eu sou perfeita, eu estou na perfeição. Nós estamos, na verdade, nos lapidando. Porque a Sim, perfeição, sempre. ela está totalmente no ego, né? Isso. E o ego tá no processo Quando nós evolutivo da falamos nossa assim, alma. o nosso princípio, a nossa origem, ela é perfeita, porque ela vem da fonte perfeita. Uhum, Não é verdade? Mas aí nós fomos construindo um ego, uhum. né? Que é a nossa personalidade, que é importante também. Porque a gente precisa ter uma parte da personalidade. Alguém chega para você e fala, quem é você? Né? Você vai falar, bom, eu trabalho em tal lugar, meu nome é tal, não é verdade? Eu sou dessa forma, mas não é isso. Quem é você? Quem somos nós? Quem sou eu? Né? Vamos tirar tudo isso. Vamos Que tirar sobra. nome, sobrenome, profissão. Então, eu acho que o autoconhecimento é bem profundo. Se não existir nada disso, né? O que sobra? Que nem você falou. Eu que faço você... essa pergunta aqui para as pessoas. Né? É. Se tirar o seu marido, seus filhos, seu trabalho, o que sobra? Sim. A pessoa fala nada. Só sobrou a pessoa, entendeu? Então, ela não Mas esse existe. nada é o tudo. É o tudo. É ela. Não é? É Esse nada é ela. o tudo. E ela É a não enxerga, essência. né? É a A essência pessoa não enxerga. que nós precisamos tanto acessar. É isso. Essa essência que nós precisamos tanto acessar. E que existe muita dificuldade disso ainda, né? Pela dependência emocional, né? Pela Porque, dependência às vezes a gente emocional. encontra no outro a razão do viver, né? Sim, E entra o que a Cleusa falou, cada um é por um. É puro. Nós precisamos do outro para nos relacionar, para nossa alma evoluir, para o nosso sim, processo conviver. evolutivo do espírito. Mas cada um é por cada um. Cada um. Porque quando a gente faz o desencarne, nós vamos sozinhos. Sim, Sem a matéria, sem o Sim. ego, é a nossa alma, né? É a alma. Qual história que nós Entra- fizemos, que Então- nós deixamos? na verdade, aí entra o autorrespeito também. Tá? Existem compromissos, existe a parte nossa de obrigação de fazer as coisas e tal, mas eu tenho que responder pelo meu espírito. Eu tenho que fazer por mim, né? Eu não posso ficar esperando pelo outro, se o outro não quer. Se uma pessoa que convive com você está num outro momento, respeite, mas espera lá, eu sou eu, tenho que ver a necessidade do meu espírito, né? Mas isso já vem de um trabalho de autoconhecimento, Sim, né? Se não tiver nesse caminho, se não tiver nesse não caminho, vai conseguir se observar não vai. e Não impor vai. mesmo o que a alma, Não o que o vai. espírito necessita. Mas o chamamento vai chegando, Sim. né? De acordo, vai chegando nos caminhos das pessoas, ou pela dor,
ou pelo amor mesmo, pela vontade, que é menos, eu acho que é um menos, é o caminho menos, né? Sim. Mas bate alguma coisa, às vezes chega uma problemática difícil na vida da criatura, então ela vai buscar ou um tipo de religião, ou alguma coisa que possa, né? Então ela começa, né, a despertar, a sair do sonambulismo, né, da existência. E porque tem pessoas, a gente vê isso, por que eu sofro tanto? Por que tudo isso para mim? Né? Por que me chega tudo isso? Não é? Então, e às vezes acha que é muita injustiça, né? Injustiça da vida, injustiça de Deus, então vive numa insatisfação com a vida. E uma vitimização a vida inteira. Sim, a insatisfação é uma das coisas mais perigosas que tem para a evolução do espírito. A insatisfação. Porque ela já entra como ingratidão à vida que Sim. recebeu, né? Isso que eu ia te dizer, que aí entra a gratidão. Eu acho que ser grato pelo que você já é, para você, como você está, pelo que você já tem, é aí a base de você começar a se reerguer, a ver as transformações necessárias que você deseja no seu caminho e para você mesmo, né? E é um trabalho bonito, né? Mas é como a Mari fala, né? Tem que ter o despertar para o autoconhecimento. E às vezes a pessoa tá despertando e ela não entende que é isso. Porque Verdade, chega muito Mari. pra mim, fala assim, Mariana, eu Verdade. não consigo mais frequentar aquele ambiente, eu Ai. não consigo mais estar ali com aquelas amigas tendo aqueles assuntos. Eu não consigo mais ter a rotina mesmo que tinha, conviver com certas pessoas, mesmo os familiares. E ela não consegue entender o que está acontecendo. Não está se encaixando mais, né? Isso. Aquilo ela já não se encaixa a certos lugares. E ela não Por percebe quê? que isso é um despertar do espírito, né? Ela já deu aconteceu alguma coisa da evolução. Ela já teve, né? Então, são novas etapas, outros ciclos. E é constantemente. Cleusa, qual conselho que você dá para a pessoa que ela tá sentindo, como a Mari falou, que ela já não faz mais parte daquele ambiente, daquela ambiência, mas muitas pessoas estão dentro de casa, às vezes ela tá sentindo despertar e ela é criticada, ela é julgada, o que ela pode fazer por ela que tá ali nos ouvindo? Porque se ela chegou até aqui, ela já tá no nosso caminho de cura. Sim, não é nada fácil, né? Manter a serenidade e saber fazer escolhas aí, tomar decisões. Primeiro é se manter serena, buscar, né, um equilíbrio e construir umas metas para si mesmo de se olhar, de se cuidar, de ver o que é melhor, né? E é isso aí, viu, Adila? Assim, quando a questão se trata de um ambiente familiar, que nós temos que ter a convivência, que nós já, né? Então, aí entra tantas coisas, entra a paciência, a compreensão, a tolerância, você saber que está num nível, né, de entendimento e entra a compreensão, a necessidade de olhar, como nós falamos, para o todo, para o outro, né? E mesmo que devagar, mesmo que lentamente, fazendo um processo do auto-amor, né? Da autocura, né? E aí pode entrar vários caminhos a pessoa pode buscar, A não é? dificuldade que o pessoal traz bastante é separar as vidas, as famílias, as pessoas, né, dentro da família. Sim. Não consegue separar minha vida do Sim. outro. Não tem essa
existe Pra essa separar, né? é. O que é do outro e o que é meu. Porque existe E aí uma fica mais ligação, né? fácil. Aquela ligação afetiva, aqueles apegos, sabe? Então, o apego, mas entrando uma vez falando sobre Buda, o apego, ele diz que a maior causa do sofrimento humano é o apego. Porque nós não aceitamos essa. Que tudo muda, que tudo se transforma a todo momento. Sim. Que se você se analisar, você não era o mesmo que ontem. Que hoje já teve um acréscimo. Que tudo é muito temporário, transitório. A gente quer o apego, então a gente quer controle, a gente não quer perder em nada, né? Nós queremos evoluir, mas a gente quer a posse no mesmo tempo, né? Então, dificulta bastante. Então, as pessoas, no modo geral, a gente confunde muito o amor com o apego e a posse. E aí não vai chegar a nenhum resultado. Não é? Porque o amor é uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa. Eu amo, eu liberto. Eu amo, eu aceito. Né? Eu amo, eu entendo. Eu amo, eu quero o bem do outro realmente. Né? Não o apego, a posse, o controle, a prisão, o aprisionamento. Mas né? no campo sistêmico, Cleusa, Né? a gente trabalha a parte, o campo emocional, né? Sim, Então, o adultecer é a parte mais difícil que a gente encontra. Então, a sim, gente divide a postura infantil e a postura adulta, sim, que é essa autorresponsabilidade que a gente não consegue acessar. sim. Então, no campo emocional, todas as emoções acabam prendendo mesmo, e a pessoa prende. Então, a maior dificuldade, então, por exemplo, a reação, que nem você comentou, é uma postura infantil. É a postura infantil. Então, se aconteceu alguma coisa e eu já quero reagir agora, né? Sim, Eu não consegui respirar, pensar, olhar para mim, né? Fazer sim. essa. É tudo isso. E a Ana. reação até vai ser a primeira coisa mesmo, né? Porque é um Vai. instinto primitivo. Sim, sim. Não A se gente não buscava pode a evolução nem. do espírito, da mente, das emoções, era só o físico, é só a reação. Sim, E aí esse trabalhar diário de autoconhecimento, de autoobservação, que vai trazer então. essa segurança, né? Pra não reagir de cara, né? E quando as minhas emoções elas são formadas, elas são formadas a partir dos 7 anos. Então, como que era a minha infância nesse momento que a Ana tem trazido, né? E então, como que eu posso me curar? Hoje, enquanto adulta, quando a gente fala tomar o adulto, hoje, enquanto adulto, a gente pode acolher, autoconhecer como que foram formada a nossa ambiência da nossa infância, como que o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou continuar na birra, eu vou continuar na criança ferida, ou realmente eu vou entrar em tudo isso que a gente está falando, no se conhecer, na autocura, na autotransformação. O Creuza, quando a gente está dentro, vamos supor, de uma família que a gente estava falando, seja de pais, filhos ou cônjuges, é importante a gente estar no nosso caminho de evolução, rezar para a alma do outro, sem entrar no livre-arbítrio da pessoa, claro, mas para ele acalmar e para ele encontrar o caminho de luz dele. Sim, existe essa ligação. Nós podemos e nós fazemos até, nós podemos mentalizar coisas boas para a pessoa, nós podemos até ter aquele exercício que a gente pode até fazer de falar quando a pessoa está dormindo, né? Quando a pessoa está dormindo, mesmo, não precisa ser no mesmo local e tal, mesmo longe, você sabe que é um momento que ela dá. Você falar mentalmente, você conversar, você enviar, né? Boas energias, né? Você formular aí, sempre, que a criatura tenha chegue o discernimento, chegue intuições para a pessoa, que ela seja auxiliada, porque todos nós temos um protetor. Nós esquecemos de falar isso, né? Assim, nós temos, e a gente esquece que nós temos um amparo aí, espiritual. Nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos. E a pessoa também tem.
né? Todos nós temos. Então, é você entrar em contato com o amparador, né? Assim, mesmo que a gente não visualize ou não saiba, mas nós temos uma força que são os intermediários, né? Da espiritualidade maior, né? Então, nós temos auxílio. Mas poucos ainda procuram esse auxílio, vocês sabiam? Poucos ainda se conectam, né? Com essa parte que é maravilhosa e que nos traz o alívio, eles que nos trazem a força, que nos traz, sabe? O auxílio que a gente precisa. Não é? Então é essa conexão, a gente não pode perder a nossa conexão com a espiritualidade, com o meu espiritual junto com a espiritualidade. Porque muitas pessoas falam assim, já ouvi isso. Mas rezar, a gente não é ajudado. Imagina que Deus vai te... Gente, Deus é uma energia, né? Que abrange o todo, uma energia perfeita, não é verdade? Que nos deu a liberdade para agir. Mas nós temos o auxílio dos intermediários. Nós temos o auxílio, né? Então, a gente não pode deixar também de estar ligado. Se não fosse eles, gente. Você entendeu? Sim. Ainda mais, assim, nessa parte da sensibilidade nossa, né? A gente que já passou por algumas experiências bastante fortes a nível de intercâmbio mesmo, de fatos dolorosos, entendeu? Foi onde a gente conseguiu, junto com a espiritualidade, aliviar, nos entender, sabe? Contar para vocês. Teve um momento difícil na minha vida e que uma grande amiga me ensinou um exercício que, olha, foi mágico. E foi exatamente isso que ela me disse. Falou, Mariana, pede pro seu anjo guardião se harmonizar com o anjo guardião dessa pessoa que você tá com essa dificuldade nesse momento. E olha, não foi fácil. Não. A princípio você nem quer fazer, aí você vai repetindo, até que chega um momento que traz uma paz. Conseguir fazer esse pedido e imaginar mesmo boas energias, Sim. né? Trazer esse entendimento e querer cuidar dessa pessoa que tava mesmo trazendo um desconforto a mim. Sim. E é um ato de perdão isso também, né? É um ato de perdão. É, E porque foi maravilhoso. o perdão e a raiva, na verdade, ele é um amor adoecido. Sim, Porque sim, todo mundo sim, que odeia, que tá ali naquela raiva, já amou muito. Por Já isso que amou aquilo muito, incomoda sim, demais. Sim. Então, o ato de amor pelo outro, nós falamos isso no episódio passado, né? Quanto Sim. é fazer um ato de amor, seja a conexão com o guardião, seja o Ho'oponopono, sinto muito, por favor, me Sim, perdoe, eu muito te bom. amo. Mas como Ho'oponopono. que eu amo aquela pessoa? Você ama o ser, você ama a criatura que está aqui com você nesse momento. Sim. Então, pessoal, vocês que estão aí escutando a gente, que você sente que você está no seu caminho de transformação, no seu despertar, e ainda a ambiência tá um pouco tóxica, tá um pouco pesada, faça essa conexão com o guardião, olha o outro como também uma alma que também está em evolução. Como que você pode ser contribuição sem entrar no livre-arbítrio da pessoa, sem controlar. Às vezes, em muitos relacionamentos, nós queremos controlar tanto um ou outro, mas lembre-se, seja num relacionamento, são duas vidas diferentes que juntos vocês têm uma vida de casados, uma vida de namoro, um relacionamento dentro da empresa. Então lembre-se, nós somos duas pessoas que juntos nós temos outra vida. Igual empresa, temos a pessoa física e a pessoa jurídica. E no relacionamento a mesma coisa.
Então, cada um está no seu processo de evolução. Cada um está no seu processo de despertar. Não adianta, porque você precisa. Não adianta a gente impor. E sim, sutilmente, da forma que Deus deixou pra gente, no respirar, no falar, no caminhar, no piscar, a cada batida do seu coração. São funcionamentos leves que o outro também, ele é o despertar. É no sopro, é no silêncio da alma, onde você fica lá no seu quarto. É Mateus 6:6, né? Lá na sua introspecção divina, reza, faz a sua oração e escuta o que o seu coração está falando. Que a nossa mente, ela está apta para racionalizar e te manter vivo. E a Sim. sua alma? Verdade. Então, quanto que eu estou cuidando da minha alma? Às vezes, Cleusa, chega muitas pessoas para mim, pro reiki, Sim. que elas falam, e todas as religiões, ela fala, Rádio, eu tô vendo coisas, eu tô sonhando coisas, eu escuto coisas, então com você aqui eu consigo desabafar, eu consigo falar. E eu deixo muito para eles, fala, gente, quando a gente dorme, a gente faz o desdobramento, né? Sim, sim. Então, o desdobramento realmente é você pedir ali pro seu guardião, pro seu espírito de luz, me leva para hospitais espíritas, em qual crença que for a sua. Me Sim. leva para lugares onde a minha alma vai ser cuidada. Me leva para lugares onde que amanhã eu possa acordar com respostas, onde eu posso acordar realmente de a clarividência. A clarividência a gente encontra nos sonhos. Sim, perfeito. Então, quanto que realmente eu não preciso ter medo do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu sinto. E a pessoa, ela se sente um pouco mais aberta para falar isso, porque eu tenho alguns dons espirituais. Sim. Então, quais foram os caminhos realmente que a gente, como você falou, né? Foi na dor, foi no medo, foi na procura. Como então que você pode, dentro do seu caminho, não tem o certo e errado, e sim tem o seu tempo, o seu espaço. Como que você pode despertar da forma que o seu coração sentiu? E o que o seu coração sentiu, às vezes, você fala, mas eu não quero ficar em silêncio, eu tenho medo do silêncio, eu tenho medo. O medo, tenha fé. O medo é curado com a fé. Então, só não desista do seu caminho de autocura, autotransformação. Com certeza. Eu acho que você fez um resumo bem bacana de tudo certinho, né? Porque nós interagimos com várias dimensões, né? Seja de energia, seja de espiritualidade, do mundo, né, visível, do mundo invisível. Então, eu acho que pedir proteção, como você falou, Ádila, antes da gente dormir, né? E ao amanhecer também, que sempre seja colocado à frente das nossas falas, né, dos nossos passos, do nosso caminho, que a gente tenha a proteção, né, a proteção divina. E esse é o caminho, né? Eu acho que fica bastante confusa a vida, a nossa existência, fora desses direcionamentos, né? Fora desse trabalho que você faz, Ana, que é tão bonito, do reiki, da yoga. Então são tantas coisas boas hoje aí que a gente vê que pode trazer para nós um alívio, uma serenidade para a gente fazer o nosso trajeto humano. Porque é um trajeto, né? É um trajeto e a gente tem que buscar sempre fazer o que vai trazendo paz, né? A gente vai aprendendo, a gente vai buscando a serenidade, porque se a gente se tornar mais serenos, mais tranquilos, nós estamos auxiliando o mundo, a jornada de outros também, né? Então, é todo um processo, um trajeto que a gente tem que buscar a consciência, né? Do que é viver, do que é a vida, do que é estar aqui, né? Como humanos. E é tudo do micro ao macro, né? Do micro ao macro. Tudo começa dentro da gente, tudo começa com a intenção para depois se materializar, para depois fazer bem a nós e aos outros também. O Deus dentro, Sim. a religiosidade dentro. Então, o externo é a escola.
né? Mas dentro a gente precisa sempre olhar, sempre o estado interior, olhar para nós porque eu estou assim, meu estado interior, a gente tem que se observar. E buscar mudar a frequência e elevação quando a gente não está lá muito bem. Preciso elevar minha energia, preciso elevar minha vibração. Então é mudar aí, os pensamentos, a forma de pensar, não permitir intromissões, porque como nós sofremos interferências, nós permitimos intromissões. E são muito sutis, né? Então é de uma outra pessoa, é de um local. Então, epa, estou bem, né? Eu não vou permitir intromissões. Não é fácil. Mas é o voltar pra si, perceber a presença mesmo, né? Sim, é estar presente no seu eixo, epa, né? Vamos buscar aí. Você é responsável pela sua paz. Você é responsável pelo seu equilíbrio. E realmente procurar profissionais que te tragam essa paz. Com certeza. E te ensina como que você vai trabalhar nessas intromissões. Sejam elas espirituais, sejam elas energéticas, sejam elas por pensamentos, sentimentos, emoções. Sim, porque às vezes nós procuramos alguns lugares que nós vamos ficar mais carregada, nós vamos ficar mais dependente, nós vamos ficar mais devedoras do que realmente curar, né? Perfeito. Ô Cleusa, o que você fala pra gente dessas crianças que tem o índigo, cristal, arco-íris? Olha, eu acho que nós estamos aí recebendo uma boa parte de espíritos mais evoluídos para ajudar no andamento melhor do ser humano, da humanidade, sabe? Eles estão vindo com capacidades assim, no bem mesmo, né? De uma grandiosidade, sabe? Como que eu tenho uma netinha, né, de 7 anos, então como a gente percebe como que eles estão conscientes já, coisas que a gente, né? Então, é muito bonito tudo isso. E a gente tem que ser muito gratos. Acho que o mundo está precisando. Nós estamos precisando muito, muito o ser humano precisa muito está muito carente de afeto, e eu tenho visto, sim, uma leva de jovens, sabe? Eu digo assim, tá chegando, a gente tem visto, tem analisando, e a gente só tem que continuar com bastante esperança, né? Esperança de tempos melhores aí para a humanidade toda, né? Em geral. Cleusa, nós queremos agradecer a sua presença. Eu tinha muito mais do que te perguntar, muitos assuntos a se aprofundar. Eu acho que esse papo ia longe ainda. É muito gostoso. Muito gostoso falar com vocês. Muito gostoso estar aqui. Né? A gente tem muito que aprender ainda. A gente não, né? Sabe pouquíssimo ainda, ou nada, né? Diante dessa imensidão aí do que... Porque assim, às vezes a gente fala, nossa, eu já entendi isso, eu já sei isso, e de repente muda tudo e vem, e você fala, nossa, eu achei que eu estava preparada para isso, eu achei que eu sabia disso. Mas estamos a caminho, né? Estamos a caminho, isso que é importante. Gratidão, meu amor. Vai ficar para sempre nosso episódio nessas redes sociais da vida, na internet, para o mundo todo ouvir. Quero que você deixe uma mensagem, não só, eu ia falar para os jovens, né? Mas não só para os jovens, mas para todos nós. Eu acho que é buscar conexão com o nosso espírito. É buscar se entender, se compreender e o aprimoramento. É buscar sempre mais o aprimoramento de si mesmo. E eu não digo assim que é lógico que a gente auxilia, né, outras pessoas, mas é por nós mesmos, né? Então, não é nem tanto para ser bonzinho para o mundo, para ser isso, aquilo, mas para que a gente
cresça, que a gente sempre esteja evoluindo, né, no sentido, vamos dizer, no sentido correto, né, do que a espiritualidade, do que o universo deseja de nós. Então, que busquem essa conexão, essa ligação, e que nós sempre estamos sendo amparados, basta que a gente tenha essa ligação, né, com a espiritualidade. É isso. Bem, tem algum livro, algum filme que você deixa pra gente como indicação pra quem tá nesse caminho? Livros são tantos, né? Bom, são tantos, te dizer um aí. Eu acho que quem gostaria de ter mais respostas, um é o livro do Kardec, né? O livro dos Espíritos, que está ali todo compilado, tem as leis da natureza, a lei do trabalho, né? Tem todas as leis ali que nos traz bastante respostas. Livro, uma consciência, assim, que me despertou também, é o Despertar da Consciência, do Eckhart Tolle, né? Você já ouviu? Então, é o Despertar da Consciência, o Praticando o Poder do Agora, o Agora, que também traz uma ajuda a todos os livros da codificação, né, espírita, mas isso vai muito do interesse individual e do momento que cada criatura né, está, na verdade. Mas tem aí uma bagagem enorme de coisas boas pra gente aprender. Sim. Então fica a dica pra vocês, pessoal. Se fez sentido esse episódio pra você, se a pessoa que você quer indicar não consegue ver na íntegra, compartilha os nossos stories, compartilha os nossos reels, só não deixa de mandar para despertar ainda mais pessoas, porque todos Muito nós bom. estamos aqui no nosso caminho de transformação, autocura, e como que nós podemos, às vezes, numa palavra dessa que nós falamos aqui, despertar ainda mais pessoas, até mesmo para o nosso melhor convívio. Se você ainda não segue, segue, curte, compartilha, manda para todas as pessoas, então, que mesmo que você fala, ela nem vai ver, mas manda, quem para? Uma palavra ou outra, Uma né? palavra ou outra. Gratidão a 74 Comunicações e Marketing, que faz todo o nosso marketing. Você não deixa de aparecer nas suas redes sociais. Melhore esse marketing aí e entre em contato com o pessoal lá da 74 Comunicações e Marketing. Informale Modas, que nos vestiu com tanto estilo e sofisticação. Beijo, Paula. Beijo, Marilda. E Renata Ferraz, que tanto cuida dos nossos cabelos. Gente, gratidão. Até o próximo episódio. Beijo no coração. Beijo.